Podcast. Começando o podcast Mão número 160, podcast 160 do líder invicto do Campeonato Brasileiro. Aliás, será que é líder? A gente está gravando esse programa segunda-feira às 8h30 da noite, né? Vai ter Cruzeiro e Grêmio, de repente pode ser vice-líder, mas enfim, o Timão invicto há 21 rodadas e o podcast Timão é o seu noticiário semanal do Esporte Clube Corinthians Paulista, o maior programa da internet a respeito do Corinthians, e para ser o maior programa, o melhor programa, temos que ter a melhor pessoa do Twitter e que entende tudo de Corinthians. Ninguém entende tanto de Corinthians como ele. Estou falando de Teleco Press. Tudo bem, Teleco? Boa noite, boa tarde, bom dia para você. Boa noite, bom dia, boa tarde. E quando eu precisar de uma carta de recomendação, eu já sei para quem pedir, né, Marco Belo? Muito obrigado pelas gentis palavras. E nesse momento, o Corinthians é vice-líder, né? Nesse momento que gravamos, porque está 1-0 para o Grêmio. O Grêmio Vamos fazer ganhando. Um podcast de 1h30, assim a gente transmite o final. Quanto será que vai ser esse jogo? Vamos lá, o cara que está ouvindo o programa já sabe. Quanto vai ser, Teleco? Vai ser 2-2. Eu ia votar 2-2, juro pra você, cara. Antes de você falar, meu palpite é 2-2 também. E você, Maércio? 2-1 de virada Cruzeiro, e se tiver que fazer um programa de 1h30, aqui o Teleco faz um monólogo aí, Belo. Deixa o Teleco falando aí, comentando o jogo. Acabar o jogo de Grêmio e Cruzeiro, tortura, bicho, né? Aqui é Corinthians. Pô. Eu não tô nem vendo, eu quero que se foda. Eu quero que se foda. Se passar, depois nós passa de novo, né, Márcio? Aliás, tudo bem, morcegão? Tudo bem, Belo. Excelente noite, dia, tarde para você, para o Teleco, para os companheiros, o Vitão, o Vessone. Belo, eu continuo em Campinas e assim será até segunda-feira da semana que vem, dia 26. E assim, você deve estar muito mais... Deve não. Você está muito mais inteirado das coisas do Corinthians, do próprio Teleco, os companheiros todos aqui e tal. Mas nesse momento, quando você disse assim, a gente não sabe se está líder ou vice-líder, porque o Cruzeiro está jogando com o Grêmio e tal, sinal que a gente está ao vivo e não dá para cravar nada nesse momento. O que dá para cravar aqui na cidade de Campinas é uma informação de agora, 8h29, 8h30 da noite, tal, segunda-feira, dia 19, é que a Ponte, nesse momento, pelo menos é a informação da Ponte, não estou falando do lado do Corinthians, diz, pessoas ligadas à Ponte, que o Corinthians está tentando tirar Nino Paraíba, lateral direito, daqui, e levar para o Parque São Jorge. Assim como eu já ouvi na parte da tarde, aqui também, nas emissoras daqui, e estou trabalhando numa delas, que são companheiras dessa emissora, de que o Fernando Bob pode ser jogador do Corinthians. Não se acertou com o São Paulo, está se acertando com o Corinthians. Mas não vou fazer como eu fiz com o Drogba, jamais. Nem no presidente do Corinthians eu confio mais quando ele falar para mim que está contratando o Drogba. Então é só uma informação daqui de Campinas, Belo. Só duas coisas a respeito dessas informações importantes do Maércio Ramos, que conhece tudo da cidade de Campinas, da Ponte Preta. Aliás, qual é a emissora que você está trabalhando? Pode falar, ô Márcio. Na Rádio Central 870, com Decimar Leite, que comanda a equipe, né? Ex-narrador da Fox Sports. E estou aqui com ele aqui até dia 26, estou fazendo as férias de um comunicador e tal, mas muito legal. É a cidade onde eu nasci, onde eu tenho na raiz e graças a Deus onde é que eu estou defendendo meu pão de cada dia aqui, Belo. Com certeza. Antes de passar para o Teleco, a respeito dessas duas informações, o Fernando Bob não pertence à Ponte, pertence ao Internacional. Eu só acho difícil por causa disso. Depois daquele negócio se pagar o dinheiro que o Inter deve para ele, aí a Ponte não faz nada e o Inter não faz nada. O Corinthians ou qualquer clube como o São Paulo poderia ter tirado, né, Belo? Desculpa te interromper. Não, nada. Porque o São Paulo não tirou porque... Não, pode falar, complete. Se eu não me engano, são 3 milhões, né, de reais que o Inter deve para o Bob, alguma coisa nesse sentido. E o Inter, para liberar o Bob, ele é jogador da Ponte, tem um contrato com o Inter, vai estar defendendo a Ponte. Quem pagar esse débito que o Inter tem com o Bob, tira da Ponte. Mas você está correto, é essa linha de raciocínio aí que você descreveu, ele não é da Ponte. O que eu ia falar é que é muito difícil uma negociação entre dirigentes do Corinthians e do Inter, depois daquela situação do Valdívia e do Giovanni Augusto, que o Roberto e o Flávio Adalto falaram que o Antônio Carlos é que tinha iniciado a negociação, o Antônio Carlos falou que o Corinthians é que tinha
iniciado, um chama o outro de mentiroso. Então eu acho muito difícil, para não dizer impossível, as duas partes sentarem à mesma mesa para fazer negócio. Agora, se for só pagar e levar, é outra história. E em relação ao Nino Paraíba, quando das finais do Campeonato Paulista havia essa especulação, e eu conversei com o Flávio Adalto a respeito disso na época, que eu fui no sorteio das semifinais do Campeonato Paulista ainda. Eu estive lá na Federação Paulista de Futebol, inclusive com o presidente da Ponte na ocasião, e eu conversei com o Flávio Adalto, falei sobre o Nino Paraíba, eu lembro muito bem. E ele não negou, só que ele falou que na ocasião outros jogadores estavam à frente, que o departamento de estatística do Corinthians, o Cifute, estava analisando, 10, 20, 30 laterais direitos, eram muitos jogadores. O Nino Paraíba poderia ser um destes, nas palavras dele, mas que outros jogadores estavam à frente, e a gente viu depois, né? O tempo passou, a gente viu que o Corinthians estava realmente querendo o Cicinho, que está jogando na Bulgária, não deu certo, enfim. De repente o Nino Paraíba, de terceira, quarta, quinta opção, pode ter passado para primeiro. Então tem a ver a situação passada pelo Márcio Ramos com a informação que eu obtive, e repito, durante a semifinal do Campeonato Paulista, não é de agora, que o Corinthians estava sim de olho em vários laterais, e um deles era o Nino Paraíba, Teleco. Pode ser, né? Mas tá aí, o Nino Paraíba tá tendo uma boa temporada, mas já tem 31 anos também. Será que esse é o tipo de jogador que o Corinthians quer, né? Já um jogador para uma temporada só, quem sabe duas? Eu não sei, não. Talvez fosse melhor realmente tentar desenvolver o Léo. Não, pro momento, o Teleco, assim, com 31 anos, pro momento de uma temporada só, ou de meia temporada, sei lá. Pro futuro a gente pode apostar no Léo Príncipe, mas para substituir o Fagner agora, com Paulo Roberto, com o Léo Príncipe, não dá, assim, é só uma opinião, né? Eu acho que o Corinthians está querendo um novo Edilson, um cara experiente que quando entrar não vai sentir. Tudo depende do salário e do tempo de contrato, né? Fora quanto que vão gastar para tirar ele de lá. Eu ouvi que o Nino Paraíba ganhava por volta de 70 mil reais, confere? Não sei, Teleco, não vou entrar... Eu não sei. Não sei. Não sei em relação a salário, mas com certeza não é algo que vai mudar muito o patamar salarial do Corinthians. Seria uma situação facilmente resolvível. Como é que chamava o lateral direito do Botafogo, de Ribeirão Preto? Que eu lembro que o Corinthians ficou de olho também. Mas Samuel Santos. Samuel Santos. Mas a justificativa pela não contratação à época foi justamente pela idade. E eu lembro que ele tinha, se eu não me engano, 28 ou 29 anos. E o Corinthians achou muito velho. Mas era outra época, repito, né? O Corinthians estava na semifinal do Paulista, o Léo Príncipe ainda estava em alta, ainda não tinha tido aquelas atuações não muito boas que ele teve depois disso. Enfim, talvez a diretoria... Uma informação de 2 meses atrás não é a mesma coisa que uma informação de hoje, né? As mentes mudam, as ideias mudam, a diretoria às vezes descarta um negócio, depois volta a querer, enfim, a gente deixa aqui para ver o que pode acontecer a respeito dessas situações trazidas pelo Márcio Ramos. Sobre o Fernando Bob, sem sacanagem, acho que o Corinthians não precisa, para a posição dele, acho também que não, acho que é o Marcial, mas bem mais velho, bem mais rodado. Não é mau jogador, mas o Corinthians tem muita gente ali. O Corinthians de repente precisaria de um cara para ser reserva do Gabriel, um primeiro volante pegador. Mas é difícil, né, contratar um cara sabendo que vai ficar na reserva, um cara bom. Então vai vir um monte de bosta, né, que me desculpem a palavra, mas vai vir aqueles caras que não querem mais nada com a vida, que vão aceitar, viram pro Corinthians só por vestir a camisa do Corinthians, ou então alguém mais jovem, né, que o Corinthians daí pode deixar na reserva, pode maturar o jogador, assim como está fazendo com o Léo Príncipe na lateral direita. Agora, se contratar um jogador experiente, primeiro volante, para ser reserva do Gabriel, vai ser aqueles merda que só vai vir para falar que passou pelo Corinthians uma vez na carreira, né? O Paulo Roberto não é esse cara aí? Eu não, pra volante acho que dá, Belo. Acho que você tá rindo pra debochar, mas acho que dá. Não tô rindo, é porque eu chamei de bosta. Daí o Teleco me fala do Paulo Roberto, fica chato, que amanhã eu vou ver o cara lá no CT, né? É um jogador mediano. Mas eu não falei nessa questão de fezes bovinas, Belo. Eu só falei um jogador mediano, Paulo Roberto. Não foi esse o cara que contrataram pra ser reserva do Gabriel? Sim, contrataram justamente para isso. Eu acho que ele segura as pontas, mas eu acho que talvez o Corinthians precisasse de um cara melhorzinho
do que... E ainda assim, tem o Felipe Bastos, né, que tá no Spa. o Felipe Bastos é mais pra segundo volante, é mais pra né? segundo. Que seria O o Ralf, Fernando pô. Bob, né? Volta o Ralf. Essa semana eu fiquei sabendo que o Ralf dispensou o assessor de imprensa. O cara vai jogar na China e dispensa o assessor de imprensa. Eu só tenho uma coisa a dizer: ele quer que se foda o mundo. Porque, porra, o cara vai jogar na China e é que ele precisava de assessor de imprensa pra ficar mandando as boas jogadas dele, pra ele continuar na mídia. Eu acho que ele não tá nem aí com nada, Márcio. Sabe por que o Ralf é bom e porque a gente o tem como um cara com a cara do Corinthians, tipo o Romarinho, assim, nem sei se o Romarinho tem assessor, deve ter e tal, mas o Ralf, cara, ele é totalmente desprovido de qualquer sentimento de vaidade. O Ralf, eu acho que eu já contei essa história aqui, tenho certeza. No Pacaembu, quando eles perderam um jogo, chegaram uns 3 caras lá da pavilhão e enquadraram o Ralf. Pô, meu, vocês perderam hoje, tem que ganhar esse campeonato pra gente fazer um churrasco, nós queremos um churrasco no fim do ano, comemorar título. Ele ali, cara, dando atenção pros caras quando a gente tinha perdido. Se fosse um outro, os caras estavam batendo. Mas era o Ralf, um cara simplão. Assim, nem sei se faz falta pra ele, tô falando do Ralf, como você disse aí. Eu nem sabia disso, ô Belo. Ele dispensou assessor de imprensa. O cara tá na China, dispensa assessor de imprensa. Ele não tá no mundo atual. Então, o Ralf, eu lembro que o empresário dele, ele jogava no Maranhão, né, antes de se transferir pro Barueri, e o procurador dele era o mesmo desde a época em que ele jogava lá no interior do Maranhão, enfim. E daí a diretoria do Corinthians queria renovar o contrato com ele. Os caras ligavam pro tal do empresário dele, o empresário dele tava com o celular desligado. Ligavam pra ele, ele tava com o celular desligado, ele não atendia. Eu não lembro quem era o diretor do Corinthians que chegou pra mim e falou: porra, se você conseguir falar com o Ralf, me ajuda aí, porque tá difícil a gente renovar o contrato do cara. A gente não consegue falar com ele. Isso em época de férias, claro, né? Não tava treinando, era acho que dezembro ou janeiro. Né? Não, o Ralf é assim, o Ralf não tá nem aí pra nada. Por isso que eu falo, acho que ele foi pra China, não vai voltar. Se bobear, ele fica morando na China lá, do jeito que ele é. Se arrumar alguma mulher lá, ele fica por lá. Mas enfim, a gente tá falando aqui, tá batendo papo bom, o ouvinte gosta, né, dessas histórias de bastidores, enfim. Mas a gente não falou do jogo especificamente, também não chamamos Vitor Guedes para falar conosco. Vitão, tá por aí, Vitão? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, apoiadores de podcast, e colegas de programa. O jogo de ontem foi um jogo muito triste, enfim, jogo ruim, resultado ruim, embora injusto pelo gol mal anulado, e tristeza pelo ocorrido com o Jonathan, embora ele tenha sobrevivido, graças a Deus, não apaga a barbárie que aconteceu em Curitiba. Pois aí, antes do Vitor Guedes falar especificamente do jogo, Corinthians e Curitiba, Maércio, você chegou a acompanhar a partida, jogo ruim, jogo chato, o Cássio deu umas salvadas no Corinthians, o primeiro chute do Corinthians a gol foi com o Romero aos 30 do segundo tempo e ainda assim estava impedido, Maércio. Mal comparando, é mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians no Campeonato Paulista em Ribeirão Preto, um jogo terrível, horrível, poucas chances, diferentemente do que aconteceu em Ribeirão Preto naquela oportunidade daquele 0-0 terrível, é que o Corinthians ontem teve um gol mal anulado e não repercute nada. Ninguém vai falar nada porque foi a favor do Corinthians. Ou então contra o Corinthians, não sei qual é a expressão correta aí, mas se tivesse sido, o Coritiba teve um gol mal anulado, nossa, seria a semana inteira, mas como foi para o Corinthians, né? O Corinthians saiu prejudicado, então não se fala nada. Então eu não vou comparar Corinthians e Coritiba com Corinthians e Botafogo do Campeonato Paulista. Mas um jogo muito ruim e tal, e o empate... Ô Belo, a tal da gordurinha não vai ganhar sempre fora de casa. Ninguém. Né? A gente falou no comecinho de Grêmio e Cruzeiro aí e tal, independentemente do que aconteça. Mas é um pontinho que se traz de lá. A invencibilidade mantida. E um erro de arbitragem que custou a vitória corintiana. O episódio antes do jogo também tira um pouco do alto astral, né, das brigas. Então, por tudo isso, eu acho que o balanço é positivo. Ô, Teleco, eu nem falei a respeito do gol anulado do jogo, porque eu acho que não tem nem discussão, né? Apesar de na televisão terem falado, não, foi um lance muito difícil. Porra, vai tomar banho. Não precisa de replay pra ver que o jogo não estava impedido. Então, acho que não tem nem que discutir isso. Agora também não sou daqueles que falam Corinthians foi roubado, foi garfado. Não acho, acho que o Bandeira errou. Não acho que roubou, porra. Só não repercute, né? Estão tirando o título. Como é que é? Não, não acho... Não, desculpa, só não repercute, porque se o Coritiba teve um gol mal anulado, é a semana inteira, né? A história da arbitragem favorável ao Corinthians, né? Assim, passou, não foi roubado, errou, tal.
Eu só falo assim, que a repercussão, mas isso a gente já está acostumado, né? Com o tamanho da coisa, né? De Corinthians e os antes, né? Gol do Grêmio, né? 42 do segundo tempo, Michel, Grêmio 2-0, só o palpite do Maércio já não cabe aqui e o nosso palpite meio do Teleco ainda dá. Vamos lá, Mano Menezes, que aliás foi expulso, né? Do jogo, tô vendo aqui, foi expulso. Nossa. O Mano e não quer ajudar nós, o Mano Menezes. Fala sobre o jogo aí, Teleco, o que você ia falar? A narração ao vivo mais atrasada do mundo, Marco Belo, meus parabéns. Não, é pior que eu tô vendo pelo UOL, cara, o lance a lance do UOL no meu celular, porque eu tô com preguiça de ir até o controle e ligar a TV, que o controle tá na outra mesa. Ô, Belo, e se o árbitro anular esse gol aí, como é que você faz? Como é que você conserta isso? Ah, tem mais programa isso, só se ele demorar mais que 20 minutos, daí já é demais, né? Daí seria histórico. Então, sobre essa questão da arbitragem, eu acho que ninguém precisa ficar com aquelas coisas fantasiosas, né? Que muita gente caiu, especialmente 2015 foi um show de horrores de gente falando precisamos rever a arbitragem, parece que estão favorecendo determinados times e a gente sabe por que teve essa conversa, né? Qual time estava na frente. E a gente não ouve isso acontecendo com outros clubes. Mas foi um erro ridículo, teve outros erros que eu também achei ridículos do juiz, que nesse lance ele estava muito longe, né? Dá para ver naquela imagem que eu resgatei do jogo ontem, do não impedimento. Você pode ver que uma hora o Alessandro ele empurra o Romero na hora de bater a falta, atrasou a batida de falta, deveria tomar um amarelo. E também, eu estava lendo a súmula, uma hora que um cara dá um safanão no Romero quando a bola estava parada, né? E o cara continuou chutando a bola. Aí o Romero tomou amarelo e o cara também, mas foi só porque continuaram disputando a bola depois do apito do juiz. O safanão do cara ficou por isso mesmo. Na frente dele, uma vergonha, como diria um grande Boris Casoy, viu? Ridículo o trabalho do árbitro e do assistente, foi mas muito ridículo, muito fácil esse lance. Se não fosse pelo Jota atrás, ainda tinha um jogador do Curitiba dando condição. Então, foi um erro absurdo. Vamos ver não se a CBF vai conspiração. reconhecer, né, Teleco? Para. Então, eles fazem aquele... Isso é outra coisa também que eu acho estranho. Eles fazem aquele relatório depois dos jogos mostrando os erros. Bem, para começar, é um programa de salve espínola dos pobres. Porque é só um PDF e eles não analisam todos os lances. Eles analisam algum. Então é mais ração para anti do que outra coisa qualquer, né? Quando tem alguma coisa que aparece Corinthians lá, opa, tá aí, reconheceu a CBF e tal. Quando for contra, aí tudo bem. Porque falou de um suposto pênalti lá do Ábila, que eu achei que ele se arremessou no chão, não foi nada, e não falou nada dos dois impedimentos mal marcados. Quer dizer, vergonha. E sobre gol do Cruzeiro, Thiago Neves, 44 do primeiro tempo. Agora eu tô com vocês. Cruzeiro 1, Grêmio 2. Estamos ao vivo na segunda-feira, às 8h46 da noite. Se você estiver ouvindo esse programa na terça-feira, você vai falar que ridículo. Que loucura, né, mas podcast é assim mesmo. A gente tá aqui fazendo programa e eu a ainda gente ganha por minuto de programa, né, mano? Acompanhando pelo celular o jogo. Fala, Maércio. Não, porque assim, eu poderia até terminar minha participação, ficar atropelando, eu sei que é chato, mas é porque o Teleco falou agora há pouquinho, você passou batido, né? Não, eu tava lendo a súmula, puta que pariu, olha, foi a primeira vez, e é legal isso, porque faz parte do jornalismo, né? Eu tava lendo a súmula, eu nunca, Belo, eu preciso repensar, quer dizer, não vou repensar mais nada porque eu tô em fim de carreira. Teleco leu a súmula do jogo Corinthians e Coritiba. Eu nunca vi a súmula, nem nunca peguei numa súmula. Parabéns, Teleco. Não à toa eu fiz os elogios que eu fiz a ele no começo do programa, né, Márcio? Agora, sobre a repercussão citada pelo Maércio, eu acho é uma discussão que a gente vai ter se a gente ficar até 2030 gravando o programa, a gente vai ficar discutindo isso. O Corinthians tem a maior torcida a favor, tem a maior torcida contra, porque são todos os outros torcedores juntos que torcem contra, então a repercussão é maior. É lógico que você tem um erro no jogo contra o Santos,
quase ninguém tá nem aí, então não vai dar repercussão. Mas eu acho que isso é mais um motivo de orgulho pro corintiano do que de reclamação, porque tem muita gente que vive de falar mal do Corinthians ou de falar coisas contra o Corinthians. Isso só representa o tamanho do clube. Se fosse a Portuguesa, o 15 de Jaú, não ia dar repercussão nenhuma, realmente. Então acho que a repercussão é maior em erros a favor do Corinthians, porque tem muita gente que torce contra. Em erros contra o Corinthians, a repercussão é só da torcida corintiana, as outras torcidas tentam abafar. Isso aí acho que é normal e o corintiano faz bem de seguir em frente, não ficar reclamando de gol impedido, vamos lutar pela liderança e ponto final. E o Vitor Guedes deixou também gravado um comentário sobre o jogo. Bom, rapaziada, não vou me estender muito no comentário, pedindo desculpas aos ouvintes que eu estou fazendo essa participação gravada, pelo horário da gravação eu estou na Pátria Educadora, lecionando aqui na UNG, não poderia participar com meus colegas. Tenho certeza que vocês falaram, só queria registrar minha opinião. Acho que foi um absurdo ter rodada ontem, né? Eu acho que o que aconteceu não pode ser banalizado como algo normal. Atrasa 5 minutos, tem hino sem o Corinthians e segue o jogo como se não tivesse acontecido. O jogo do Corinthians era óbvio que não devia ter acontecido, mas eu acho que isso, toda a rodada, não só o Corinthians, porque se trata de um ser humano, enfim, uma barbaridade, é uma coisa ridícula. Essa é a minha opinião. Coloquei hoje no meu jornal Agora São Paulo, falei no Timão Universitário, que os colegas aí do programa também gravam e participam. Eu achei um absurdo ter a rodada, um absurdo, um desrespeito à vida. Espero que tenha punição de verdade. A punição de verdade não é aquela coisa punir torcida, punir os imbecis que fizeram aquilo, né? E sobre o jogo em si, o Corinthians foi muito mal no ataque, mais uma vez. Foi bem na defesa e ainda assim, o único chute que deu ao gol fez o gol que não foi válido. Não tem muito o que cornetar, opinar. Eu fico com a palavra do Fábio Carilho. Ele para mim, ele resumiu muito bem o que foi o jogo. O Corinthians produziu muito pouco. Por sua sorte, o Curitiba também não produziu. Foi um show de passes errados. A defesa se comportou bem, mas criou e atacou pouco. Pelo pouco rendimento, podia ter perdido. Tem que comemorar o ponto pelo que jogou e lamentar pelo gol impedido. E segue o jogo, enfim. Estamos gravando sem saber quanto foi Cruzeiro e Grêmio. Eu acredito que o Corinthians manterá a liderança. Acho pouco provável que o Grêmio vença no Mineirão. E ganhar a quarta-feira do Bahia para poder aí sim jogar pelo empate contra o Grêmio domingo, que é um jogo complicado, um jogo que deve valer a liderança do campeonato, tá certo? Pois é, Vitão, e quem também deixou um recado pra gente aqui é o Marcelo, da loja Poderoso Timão do Ipiranga, que vai fazer um evento com Guilherme Arana nesta terça-feira, dia 20. Se você tá ouvindo na terça-feira, corre lá pra Poderoso Timão Ipiranga, né não, Marcelo? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do podcast do Timão. Vai Corinthians, aqui é o Marcelo. Estou falando aqui da Poderoso Timão do Ipiranga. Nós estamos localizados aqui na rua Silva Bueno, 1747, no bairro do Ipiranga. Nós estamos próximo aqui do metrô Sacomã, tá? É uma das lojas assim mais completas, com atendimento diferenciado para você corintiano, tá? Nós teremos a presença de Guilherme Arana aqui na nossa loja, hein? Garoto da base, garoto que merece respeito pela nossa torcida, e ele vai estar aqui dando autógrafos e fotos. Você que está escutando o podcast, entre em contato com a loja, tá? Chega cedo, é um evento fechado, só para quem tem convite. Se você tem interesse em participar do evento, vem cedo, chega aqui às 9, 9h30, conversa com a nossa equipe, faz a sua compra e entra na fila para participar do evento. Pois é, a gente tem que falar um pouquinho sobre, infelizmente, né, o que aconteceu fora de campo com o Jonathan, que aliás está bem, voltou para São Paulo, não teve aqueles problemas graves, até o Major lá do Paraná falou que tinha morrido, depois não morreu mais, depois estava em estado grave, depois não estava mais, né? Enfim, já o ouvinte não aguenta mais falar sobre isso, é um assunto chato, mas infelizmente a gente tem que pelo menos citar, né, o assunto aqui no programa. E eu fui atrás de algumas informações a respeito do Jonathan. É um garoto de 29 anos de idade, simples, enfim, pertence à torcida organizada Gaviões da Fiel. Não sei se o que a Polícia Militar do Paraná está falando é verdade, que a torcida do Corinthians tinha ido lá para arrumar briga, não sei. Eu não estava lá, não posso falar sobre o que aconteceu, muito menos sobre a intenção que tinham os torcedores e que nem chegou a acontecer, né? Não posso falar se tinha essa intenção ou não.
nem quem não estava lá, o Teleco, o Maércio, acredito que não estavam também. Só quem estava lá pode falar. Então não vou falar nem que sim, nem que não. A Polícia Militar do Paraná está investigando, mas isso não tira o fato da tentativa de homicídio que fizeram com o garoto, né? Tentaram assassinar o garoto. E quem tem que pagar são aqueles torcedores do Coritiba que participaram da tentativa de homicídio. Todos eles têm que ser presos. Coritiba tem que perder ponto, não sei o quê. Pra mim, não. Pra mim, eu não sou a favor desse negócio de punir esportivamente por causa de vândalos, de assassinos, de marginais do lado de fora. Porque não são torcedores. É a mesma coisa que falar a torcida do Corinthians é violenta. Não é. Ou a Gaviões, ou a Camisa 12. Não é. Porra. Tem muita, 99% de gente muito boa. Se tiver um bandido, assim como na imprensa, porra, o Pimenta Neves não matou a mulher lá, por isso todo jornalista é bandido? Não, foi um bandido que, por acaso, era jornalista. Então, aqueles caras do Coritiba, pra mim não são torcedores do Coritiba, são bandidos que têm que ser presos. Eu acho que tem que separar uma coisa da outra. Não sei o que vocês acham. Pode falar, Então, o que mais me impressiona, na verdade, é que há tanto tempo se fala isso e nunca se resolve, né? Você vê o próprio Capês, faz mais de 20 anos que ele começou com aquela história, vamos extinguir torcida organizada, isso, aquilo, e não foi feito praticamente nada. Marco Belo, você que acompanha há muito tempo, você viu alguma mudança assim grande? Eu vejo praticamente a mesma coisa. Talvez a única mudança maior foi quando foi para 5% ou 10% dos jogos, que aí juntou todos os torcedores num pelotão que vai junto e tem menos daqueles casos que tem brigas avulsas, vai. Mas fora isso, é sempre a mesma coisa. Alguém briga, alguém se mata. Não é mais fácil prender essas pessoas? Primeiro, você falou no Capês, me deu uma fome, acho que eu vou fazer uma merenda aqui. Vou esquentar a merenda Pode aqui. Pode fazer tranquilo que você não vai ser pego, ninguém pode, vai te processar. Né? Não vai acontecer nada. Pode comer. Posso comer tranquilamente, né, a merenda aqui. Um abraço pro Capês. E a respeito desse negócio de 5%, 10%, eu tenho uma opinião formada a respeito disso, ninguém tira, é tudo preguiça da polícia, porque se fosse um país em que as pessoas trabalhariam para as coisas funcionarem da maneira mais correta possível, não tiraria o torcedor do estádio, resolveria o problema da violência. Porque esse negócio, por exemplo, torcida única, eu já tive essa discussão lá na rádio diversas vezes. 10% de torcedor não deu certo, 5% de torcedor não deu certo, 2% de torcedor não deu certo. Torcida única, daqui a pouco sem torcida, daqui a pouco não tem jogo, daqui a pouco ninguém sai de casa. É mais fácil, né? Porque daí não precisa ninguém trabalhar. Ninguém sai de casa, não tem jogo e não tem violência. Porra, tem que trabalhar, tem que prender os caras do Coritiba que tentaram assassinar o garoto. Se na volta o torcedor do Corinthians bater no do Coritiba, tem que prender também, porque também vai ser marginal se acontecer de todo jeito. Não tô falando de uma torcida ou de outra, mas tem que prender quem fizer coisa errada. E o torcedor teria que ir pro estádio, teria que ter 50% de torcedor em clássico liberado e a polícia trabalhar, porra. Fala aí, Márcio. Perfeito, parabéns. Só acrescento, filha da putice dos caras que comandam, que põem negócio de 5% ou 10%. Isso é a maior mentira do futebol, a maior ignorância, né, de quem organiza um espetáculo chamado futebol, que é um evento maravilhoso, assim como o carnaval para o carioca, para quem gosta de carnaval, eu até gosto, mas sou sempre futebol, sou sempre Corinthians. Então, torcida dividida, como você falou, bandeirão, batuque, papel picado. Onde é que tem a violência? Num papel picado que joga papel para cima para dar um colorido, se for um time de uma outra cor que não seja a cor do Corinthians, que não sejam as cores do Corinthians, preto e branco. Qual o problema? É lindo. Belo, a gente vê no dia a dia nosso, né? Skinhead contra punk, punk contra gótico, gótico contra negócio de homofobia. Não tá no futebol, cara. Tá na essência das pessoas, em se juntarem. E você e o Teleco, se não formos de boa índole, se não quisermos o bem das pessoas, a gente se junta para afrontar alguém que a gente não goste. Então, assim, eu contra você, Belo, ou eu contra o Teleco, eu não sou nada. Talvez
uma desavença aqui, uma discussão aqui, mas jamais a barbárie que aconteceu ontem, a gente está gravando, né? O que aconteceu no domingo, antes do jogo do Corinthians contra o Coritiba, ela não existe, porque a gente só é valente, ou muito valente, ou covardemente valente, quando a gente se junta. Estou falando de bando, de grupo, porque não dá para você chamar de torcedor do Coritiba um bando daquele que pertence a uma torcida organizada. Assim que não dá também, se caso esses 3 ônibus, mais uma van, que é o que a gente ouve, como você disse, a gente não estava lá, que de forma premeditada acabou indo em direção à torcida, à sede, foi lá para brigar, também buscou o fato, né? Então, assim, mas para mim está na essência das pessoas, no jeito das pessoas, em boate, em casa noturna, em show, em clube, no dia a dia, no ônibus, no metrô, é a cultura nossa, é o que a gente está vivendo. É que no futebol repercute, porque tem lá 40, 50 mil pessoas envolvidas no espetáculo e muitas, a Transamérica, no teu caso, Belo, outras emissoras de televisão, de site, falando daquilo, logicamente que lá vai repercutir muito mais do que uma briga numa boate ou numa praça qualquer de São Paulo, de qualquer outra cidade, de um skinhead. Estou falando porque é o que a gente sempre ouve aí, contra punk, mas que seja qual for o segmento aí, ou então a tribo, né? Com certeza, né? E só queria completar que eu falei dos policiais, que eu falei preguiça do policial, é claro que não é o cara da baixa patente, o cara que tá na rua se fudendo também todo dia, não é ele que tem preguiça de trabalhar, é preguiça de quem faz a lei, é preguiça de quem tá lá em cima, é preguiça de quem tá no Ministério Público, porque o cara que falou pra ter 5%, 10% de torcedor, não foi o policial que tá na porta do estádio, então, só pra deixar claro, não tô falando que é, porque às vezes o policial, porra, tá falando que eu tenho preguiça, porra, os caras se fodem muito também, tem policial trabalhador, honesto, eles se apanham, fode muito Belo, também. Eles apanham. Sim, ganha pouco e tem todos os problemas de violência que a gente sabe, contra policial, enfim. Então, o que eu quis dizer de preguiça da polícia é do comando que manda o recado pro Ministério Público de que não dá pra ter 10% de torcedor, porque senão eles não conseguem segurar. Porra, é brincadeira, não consegue segurar, então pede demissão, então vai fazer outra coisa, abre uma barraquinha de hot dog, porra, é brincadeira. Eu vou chamar o Vitor Guedes novamente, que ele quer participar. Deixa eu só, antes de chamar o Vitor Guedes, aproveitando que a gente está falando de torcedor, falar que temos um programa novo aqui no canal Podcast Mão, A Voz da Arquibancada, que é apresentado pelo nosso Vinícius Lúcio, e já foi ao ar o primeiro episódio, com uma entrevista com o Ernesto Teixeira, que todo mundo conhece, o porta-voz da Gaviões da Fiel, né? Tá há muito tempo cantando as músicas da Gaviões da Fiel, né? No Carnaval, o intérprete, melhor dizendo, da Gaviões da Fiel, e tá relacionado ao Corinthians de diversas maneiras, grande Ernesto Teixeira. E o primeiro, A Voz da Arquibancada, para quem não ouviu, é só ir até o canal do YouTube do Podcast Mão, que tá lá, aliás, todos os programas antigos ficam lá, e você acompanha A Voz da Arquibancada, o Vinícius entrevistando o Ernesto, e nos próximos A Voz da Arquibancada, esse programa foi feito justamente para isso, porque o Podcast Mão, a gente quer transformar esse canal no canal mais democrático possível a respeito do Esporte Clube Corinthians Paulista. A gente quer ter todos os lados da história para o torcedor corintiano ficar sempre muito bem informado sobre todos os aspectos, e A Voz da Arquibancada é justamente a voz da torcida, as reivindicações da torcida, e com certeza o Vinícius nos próximos programas vai trazer a palavra da torcida corintiana a respeito desse episódio, de outros que poderão vir por aí. Então convido todos vocês a acompanhar também esse novo programa, A Voz da Arquibancada, aqui em todos os canais do Podcast Mão, no Twitter, no SoundCloud, no YouTube, no Facebook, enfim. E quem quiser, repito, ouvir o primeiro, a entrevista com o Ernesto, tá lá no YouTube, YouTube/podcastmão. Fala, Vitão, chega mais, dá seu palpite para Corinthians e Bahia, Vitor Guedes. Bom, rapaziada, apoiadores, colegas, amigos de Podcast Mão, voltei para deixar meu palpite de quinta-feira, Corinthians e Bahia. Acho que o Corinthians ganha esse jogo. O Corinthians que não jogou bem o segundo tempo contra o Cruzeiro, foi mal contra o Curitiba, um jogo complicado. Jadson, que não vinha bem, fez falta pelo menos na bola parada. Enfim, acho que o Corinthians com o Rodriguinho e Fagner mais adaptado foram mal em Curitiba ao fuso horário. Acho que o Corinthians vence esse jogo com dificuldade. Um palpite que eu jamais dei na história do Podcast Mão. Corinthians 1-0, tá certo? E o gol do Jô que fez o gol em Curitiba, mas não valeu, agora valerá, tá certo?
Um abraço a todos, boa tarde, boa noite. E como disse Teleco, vai Corinthians. Pois é, Corinthians e Bahia, o Jadson volta, Marquinhos Gabriel volta para reserva se recuperar, né? Se recuperar, tá ótimo, hein? Que cacófato que acabou de sair, mas enfim, se ele se recuperar do problema muscular, volta para reserva, senão nem pro jogo vai. O destino está escalando o Corinthians, né? Quando o Jadson precisou sair, foi poupado, porque o Marquinhos Gabriel estava bem, daí o Jadson precisa voltar, o Marquinhos Gabriel se machuca e o Jadson voltará à equipe titular contra o Bahia. Para você, Maércio, o Corinthians ganha de quanto? Deus ajuda quem trabalha. Você falou que o destino, né, tá ajudando o Corinthians. Aí o Jadson volta no momento em que o Marquinhos Gabriel talvez não possa jogar. 3-0 Corinthians, sem muita dificuldade pelo futebol que vem jogando. 3-0. Eu vou votar em 2-1 pro Corinthians, porque contra times pequenos em casa, o Corinthians geralmente tem dificuldades, justamente por ser um time que vai jogar atrás. Se o Bahia jogar na frente... E outra, por contrato, o Gustavo e o Mendonça não podem enfrentar o Corinthians. O diretor do Corinthians tinha que ir lá e tirar isso do contrato correndo. Deixa os caras jogarem contra. O Gustavo no ataque, o Cássio nem precisava ir pro gol, pô. Mas enfim, tá por contrato lá que os dois não podem enfrentar o Corinthians. Então eu palpito aqui 2-1 pro Corinthians, com aquela dificuldade que o Corinthians tem contra times que chegam em Itaquera para jogarem atrás. E você, Teleco? Olha... Você pensou? Eu não quero nem pensar, eu só acho que o Corinthians tem a obrigação de ganhar em casa, porque se você quer ser campeão, você tem que ganhar todas em casa e empatar fora, pelo menos. Né? É o jeito simples de você pensar. E eu acho que o Corinthians não pode deixar passar uma oportunidade dessas, né? Que já tem, na tarde dessa terça-feira, já divulgaram 17 mil vendidos. Eu acho bem possível que a gente tenha perto de 30 mil no estádio, né? Não pode deixar passar essa oportunidade. Pois é. Também palpite, Teleco. Você só não falou o resultado. Eu tentei enganar vocês, mas eu falhei, né? Corinthians 3-1. 3-1, 3-0... Eu voto em 2-1. Vamos ver na quinta ou na sexta-feira a gente cobra aqui. Tomara que todos acertem a vitória do Corinthians contra o Bahia, retomando ou mantendo a primeira posição do Campeonato Brasileiro, porque neste momento, no final do programa gravado, às 9h01 da segunda-feira, o Grêmio vai vencendo 2-1 o Cruzeiro e estamos no intervalo. Você que está ouvindo a gente já sabe o resultado do jogo e pode tirar um sarro da cara da gente. Maércio Ramos, Morcegão, um abraço, até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Quando você fala assim, Corinthians, vai lá e refaz a cláusula do contrato que proíbe o Gustavo de jogar, deixa ele jogar. Márcio Bittencourt, talvez talvez você não lembre muito, Belo, porque você é bem mais novo, mas Bittencourt jogou pelo Corinthians, raça pra caramba, nunca fez um gol. Aí foi pro Inter. O único gol da carreira dele, jogando pelo Inter contra o Corinthians. Deixa esses caras fora, Belo. Corinthians é zica pra caramba. Um abraço, Belo. Tô batendo asa. Deixa eu bater na madeira aqui, ó. Que toma gol do Gustavo, ninguém merece. Teleco, um abraço, até a próxima. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.